porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu ontem a última ação penal pendente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resultante da investigação da Operação Lava Jato. Esse processo contra Lula trata de suposto tráfico de influência na compra dos caças Gripen, fabricados na Suécia e destinados à aeronáutica brasileira. O pedido de suspensão foi realizado pela defesa do ex-presidente, que criticou a conduta da Lava Jato contra ele e alegou que havia um plano de utilizar o direito para atacar tanto Lula quanto sua defesa. No recurso, os advogados do petista utilizaram mensagens vazadas do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, nas quais ele, entre aspas aqui, tenta desconstruir uma denúncia contra Lula envolvendo a aquisição de caças da marca Saab Gripen para equipar as Forças Armadas brasileiras. A última contra Lula caiu, Aguinaldo. Eu lembro desse converseiro a respeito dos caças, né? Eu acho que o Brasil, falando a respeito da compra dos caças, foi uma empresa que dava o conhecimento, né, a tecnologia, né, para o Brasil também, então por isso que foi escolhida essa empresa. Isso foi bom, né? Em tempos de guerra é bom a gente ter pelo menos alguns caças para fazer a segurança da fronteira. Mas está aí, né? Eu não tenho dúvida que o ex-presidente Lula, em todos os seus casos, ele é realmente culpado. Tudo que foi levantado contra ele, ele tem culpa sim, mas essa é a justiça brasileira, infelizmente. Professor Jorge. Me parece que a questão dos caças, né, são os novos aviões da Força Aérea Brasileira, e toda a discussão técnica passou pela Força Aérea Brasileira. Então, se esta escolha foi a melhor, com certeza não foi a escolha do presidente Lula, mas sim uma escolha técnica, e como muito bem apontou Aguinaldo, a independência do fornecimento de materiais e a autonomia na construção desses aviões foi o que terminou pesando. Há que lembrar também que na época o presidente da França esteve aqui no Brasil justamente fazendo esse lobby, né, para a compra dos aviões franceses, e também foi feito pelos americanos intensamente. Então, a Força Aérea Brasileira escolheu livremente o melhor avião para defender a pátria. Ô, Fernando Tupan, agora o Lula é um homem completamente sem acusações formais? Olha, Paulo Caetano, isso é uma palhaçada. Primeiro, que a empresa sueca que ganhou nunca fabricou um avião, sabe? Nunca fabricou um avião de guerra. Então, essa história que o professor falou que era... Fernando, ficou sem áudio. Você tirar Vi agora. Alô? Agora sim. Ah? Vai, pode continuar. Essa história de... A empresa sueca nunca tinha construído uma aeronave desse tipo. Então, isso aí é uma palhaçada, Paulo Caetano. Não é brincadeira. Falar que era o melhor avião, assim, é lutar e querer esfaquear a nossa inteligência. Como que uma empresa que nunca fabricou um avião tem o melhor avião? Só pode ser brincadeira do presidente Lula, e a gente sabe como foi o governo do PT, cheio de coisas escuras, feita na calada da noite. Nós temos aí Zé Dirceu, nós temos o Palocci que entregou Lula, e mesmo assim o STF livrou Lula. Onde que existe isso? O Lula é culpado até o pescoço e merecia estar aqui ainda trancado, não aqui na PF, mas sim em Piraquara ali, com todos os outros larápios que assaltaram a gente. Luiz Neto. Ô Paulo, em relação a esse processo, não significa que o Lula seja inocente, muito pelo contrário. O ministro alegou o seguinte, que convém rechaçar essas provas porque elas foram adquiridas por meio de hackers, né? Então essa é uma questão básica. Infelizmente, a gente vê como a justiça vem sendo conduzida no Brasil em relação aos crimes de corrupção, desvio de dinheiro, e claro, a gente sabe que isso influencia o tráfico de influência que a política proporciona. Mais uma impunidade que mostra que o crime acaba compensando nesse país para o colarinho branco, enquanto o cidadão comum é penalizado
por às vezes roubar, como a gente já viu aí, uma margarina para levar para sua casa para ter para passar no pão para os filhos comerem. Então essa é a realidade. Infelizmente a gente sabe que o Lula ele tem culpa no cartório em vários aspectos, no triplex, onde a mulher dele escolheu os móveis, nesse caso onde as mensagens foram adquiridas por meio de hackers, mas a justiça aí fazendo o seu trabalho da forma que ela entende. Se é correto ou não, aí cabe aos nossos queridos cidadãos brasileiros, julgarem esse quesito. Pamela Bussolini, não há mais acusações formais contra o ex-presidente Lula. Pois é, Paulo, quem perde é a população brasileira, né? A compra de caças, de equipamentos aí para as nossas Forças Armadas, ela é válida, necessária. O problema é quando a pessoa se aproveita dessas compras, né? Desse lobby, enfim, para obter vantagens pessoais, né? E aí é que está o problema. E isso que deveria ser apurado numa ação, né? Julgado isso, ouvido as pessoas. Então, quando o STF pega e suspende, né, mais uma contra o Lula, quem perde somos toda a população brasileira, porque todos nós temos interesses no uso do dinheiro público, né? Não só naquele que já foi utilizado, como que há de vir. Então, é péssima a mensagem, né? Porque além de deixar uma pessoa impune, né, ainda dá o recado para os próximos que virão, né, que olha, se você tiver boas amizades aí, né, como a gente sabe, logo você tá tranquilinho aí para disputar eleições e sem acusações. Então é lamentável. Kim, Rafael, a gente não coloca em xeque o judiciário brasileiro pensando que tudo foi assodado, foi feito meio que ao arrepio também da lei para tentar rapidamente incriminar o ex-presidente Lula? Sim, Paulo. Eu acho que o STF hoje, eu falo do STF, não apenas do judiciário, né? Mas o STF hoje, eles decidem conforme a conveniência. Num período de 4 anos, eles decidiram 2 vezes a mesma coisa, né? Prisão em segunda instância e não prisão em segunda instância. Então, veja que é pela conveniência, assim como o Lewandowski disse aí, né? Fundamentou a sua decisão sobre essa questão do Lula, né? De ter obtido as provas por meio ilícitos, também deveria se enquadrar, né, na operação Vaza Jato, né? Lembra lá das mensagens do Dallagnol com o Sérgio Moro? Então, eu acho que isso também não deveria ser considerado, e foi considerado. Inclusive, a maioria dos processos que foram anulados, né, pelo STF do Lula foram por conta dos meios obtidos de forma ilícita. Então, a conveniência vale para o Lula, mas não vale para a operação que derrubou muitos corruptos. Então, é uma congruência. Então, vale ressaltar, o STF decide conforme as suas conveniências.